Hoje eu tive uma esplendorosa presença do Espírito Santo. Durante o dia todo. Ainda continuo sentindo essa presença. E creio que os irmãos que ainda não sentiram vão sentir a presença desse Espírito Santo. Como já foi dito aqui, em João 14:16. Era só uma promessa. Foi lido a promessa. E essa promessa se cumpre mais à frente, no dia de Pentecoste. E hoje nós temos o livre acesso ao Espírito Santo. Então, busque a presença do Espírito Santo. Chame a presença do Espírito Santo. Que ele vai queimar, vai arder em seu coração, como uma sarça viva. Eu peço que os irmãos fiquem de pé e abram a Bíblia no Salmo 124. Salmo de número 124. E nós vamos ler o capítulo todo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus, Ele fala conosco em todos os momentos. Mesmo que nós não mereçamos tanta graça do Senhor, mas Ele é misericordioso. Nós estamos aqui porque Ele nos concedeu essa oportunidade e nós temos que ofertar o melhor de nós. Qual é o culto que qual é o culto que você, qual é o culto que nós viemos oferecer a Deus aqui nessa noite? O que nós viemos ofertar a Deus? O melhor? Fica a pergunta para a igreja. Antes de eu ler, eu gostaria de contar uma breve história aqui. Essa história ela aconteceu no interior da Paraíba. Creio que alguns já conhecem essa história. A história da Dona Lourdes e do seu Tota. Um casal que vivia no sertão da Paraíba. Eles eram meeiros de uma fazenda. Para quem não sabe quem que é meeiros, é quem cultiva, planta, colhe e depois divide 50% com o dono da propriedade. O seu Tota e a Dona Lourdes, no domingo, estavam num culto como esse. O ano era 2002. O pastor daquela igreja fez um apelo. O pastor daquela igreja pediu encarecidamente que a igreja levantasse uma oferta. Oferta essa era para um programa de rádio que a Igreja Batista, lá desse interior, tinha. Um programa que alcançava nada mais, nada menos que 40 mil pessoas. E estava atrasado alguns meses. O dono dessa rádio chega para o pastor e diz: se não pagasse, na segunda-feira, o programa acabaria. E esse pastor pediu para que a igreja ajudasse. Acabou o culto, a Dona Lourdes e o seu Tota estão indo de volta 6 quilômetros da igreja até a sua casa. A Lourdes disse assim: Tota, nós temos que ajudar a igreja. Tota, o programa de rádio não precisa ficar desse jeito, não pode ficar desse jeito. A programação não pode acabar. Tota diz para Lourdes assim: mulher, como é que nós vamos ajudar? Nós não temos dinheiro. O que nós temos é galinha e galo lá, mas nós temos que ajudar. Ela foi para casa, olhou no seu terreiro e disse para o seu Tota: nós temos um galo. Na segunda-feira de manhã, ela pegou o melhor que ela tinha, o galo, e levou até o pastor da igreja. O pastor da igreja olhou para ela e disse assim: Deus abençoe. Lhe agradeceu por aquela oferta. Mas o pastor, o que ele ia fazer com o galo? O que o pastor ia fazer com aquilo? Ele chegou no diretor da igreja e disse para o diretor: vamos fazer uma rifa. Mas não era conveniente para aquela igreja uma rifa. Então, esse pastor, ele colocou
a história. No e-mail, ele mandou um e-mail e chegou até um dos pastores de uma igreja lá, naquela cidade. Esse pastor é um pastor muito conhecido. Esse pastor, ele prega no mundo todo. E o pastor Jeremias pregou contando essa história. Uma igreja lá de Toronto se comoveu com a história e perguntou o que o casal precisava. O casal disse assim: nós precisamos de uma geladeira. Nós não temos energia elétrica, mas só que o calor aqui é escaldante. Nós gostaríamos de beber água gelada. E a igreja doou uma geladeira nova. Ele pregou em outro local e perguntou o que poderia se fazer pelaquela família. E contaram, aquela família é meeiro de uma tal propriedade. Essa igreja levantou uma oferta. Eles compraram a propriedade. Numa outra pregação, perguntaram qual que era a necessidade daquele casal. E alguns moradores ali vizinhos disseram que eles produziam, mas só que a tecnologia que eles usavam era obsoleta. E eles araram a terra, prepararam a terra com a melhor tecnologia que existia em 2002. Outra coisa, eles construíram uma casa com belos móveis e essa família foi abençoada. Mas a primeira oferta foi uma oferta de 2 anos para que a programação do rádio continuasse naquela cidade. Eu concluo aqui essa história. Que o seu Tota e a dona Lourdes ofereceram o melhor que eles tinham. O galo foi a melhor oferta que aquele casal tinha. Qual é a minha melhor oferta? Qual é a sua melhor oferta? Qual é a nossa melhor oferta? Meus irmãos, eu vim aqui falar daquilo que Deus colocou no meu coração. Quem me conhece, quem caminha do meu lado, sabe o meu desejo, sabe o que Deus tem feito para mim. E toda vez que eu pego esse microfone, e todos conhecem, são poucas vezes que eu pego esse microfone, são poucas vezes que eu saio para falar de alguma coisa de Deus em nosso ministério. Mas eu confesso, eu reconheço que eu sou miserável. Eu reconheço que eu não sou merecedor de tudo isso. Mas Deus, Ele é comigo. Se Ele é comigo, Ele é com você. Ele é conosco. Ele muda a direção de tudo. A minha vontade aqui, meus irmãos, era pregar isso aqui, ó, que está escrito aqui. Essa é a minha vontade. Essa sempre foi a minha vontade. Toda vez que eu pego esse microfone, sempre foi. Eu não estou me exibindo para ninguém. Quem me conhece aqui, jamais. Eu já fui muito soberbo. Eu já levantei daí, ó, quando eu sentava aí. Quando vinha um irmão pregar aqui, não sabia nem ler a palavra. Falava as letras tudo atabalhadoramente, tudo errado. Vinha um aqui com uma altivez enorme. Vinha um pregador aqui, com perdão da palavra, vinha e falava algo que não tinha nada a ver. E eu, com a minha ignorância, com a minha estupidez, sem o amor de Jesus Cristo, sem o Espírito Santo ardendo no meu coração, eu menosprezava. Ou ficava lá fora, ou ia para casa. Mas agora, meus irmãos, a partir do momento que eu vivi a profecia que está em Joel, capítulo 2, versículo 12 em diante, eu entendi o que é rasgar o coração.
eu aprendi a diferença de rasgar as vestes e rasgar o coração. Eu entendi que um coração quebrantado, ele chega ao coração de Deus. A sua oração, o seu clamor, chega até o coração de Deus. Amém? Então ofereça o que você tem de melhor. Diz assim, Salmo 124, versículo 1 em diante. Se não fora o Senhor que esteve ou estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantam contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendesse contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pode se assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus, dizendo que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, que Ele é merecedor de toda a nossa adoração, que Ele é o principal aqui nessa noite, que Jesus Cristo é o centro da nossa adoração. Amém? Eu vou pedir para que os músicos me ajudem. Eu vou cantar. Eu vou iniciar cantando. É como eu disse, a minha vontade está aqui, mas a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Rasgue o seu coração para Deus. Meditem nessa canção. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Toda a igreja. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Vai encontrará de bom, Senhor. Mais um desejo nós temos, Senhor, de ser transformado. Um desejo, Senhor, a tua igreja tem, Senhor, de ser reavivada, Senhor. Um desejo a tua igreja tem, Senhor amado, de ser transformada, Senhor. Precisamos tanto, Senhor, do teu perdão. Dá-nos novo, Senhor, um novo coração. Oh, aleluia. Dá-me um coração igual ao seu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Glória a Deus, aleluia, amém. Feche os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus digno de toda a honra e de toda a glória, Senhor.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, a sua palavra, Senhor, ela foi lida, Senhor. Pai Santo, Deus poderoso, nós já podemos sentir a tua presença. Ó Espírito Santo, nós chamamos mais uma vez a tua atenção. Ó Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, vem queimar em nossos corações. Ó Espírito Santo, enche esta casa. Espírito Santo, enche, Senhor amado, o coração, Senhor, que está frio. Deus, nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti. Nós repreendemos, Senhor, toda a frieza espiritual. Nós repreendemos, Senhor amado, todas as hostes infernais. Nós repreendemos, Senhor amado, toda a potestade, Senhor, principados. Nós repreendemos, Senhor amado, dominadores das trevas, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, as astutas ciladas, Senhor, do inimigo, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que está bloqueando, Senhor amado, teu servo, a tua serva, Senhor, de te adorar e bendizer o teu nome. Vem sobre nós, Espírito Santo, derrama a tua graça e o teu poder. Espírito Santo, enche esse lugar. Espírito Santo, enche o nosso coração, que nós rasguemos o nosso coração para ouvir, Senhor, para atentar para a tua voz. Ó Senhor, deixa os nossos ouvidos sensíveis, Senhor. A tua igreja, Senhor, sabe que de mim nada tem, que eu não posso oferecer nada, Senhor. Deus, mas o Senhor tem o melhor para nós. Por isso, Espírito Santo, seja sobre nós. Que a figura humana saia de mim, que a figura humana se esvazie de mim e que teu Espírito Santo arda sobre mim. Que a palavra, Senhor, ela produza o resultado. Que pessoas sejam transformadas. Que pessoas sejam impactadas, Senhor, através da tua palavra. Assim nós oramos e assim nós lhe agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, este salmo aqui escrito por Davi é denominado como Salmo de romagem ou cântico das subidas. Esse salmo aqui, o significado mais provável dele é que o povo e toda a sua bagagem, todos os seus bens, eles se reuniam e subiam até Jerusalém. Eles peregrinavam para participar daquelas festas anuais. Essas festas eram para agradecer por algo. Essa festa era para reunião do povo. Davi, o povo, ele está agradecendo por algo que havia acontecido depois de um perigo superado, depois de uma luta contra o inimigo, depois que eles se prevaleciam após essa luta. E esse salmo também há 3 hipóteses que levou Davi a escrever esse salmo. A primeira hipótese foi quando ele lutou contra o gigante. A história é conhecida. Foi quando Saul zombava do povo de Deus. Quando Saul gritava e afrontava o povo do Senhor, perguntando se não havia um valente ou um corajoso que o enfrentasse. E na realidade, até Davi chegar ali e ouvir esse desaforado, não tinha. O povo estava todo amedrontado. Saul e todo o povo se acovardava diante dessa situação. Mas Davi não. Davi tinha o que nós temos. Davi tinha a confiança no Deus de Israel. Davi, ele confiava em Deus. Ele confiava em quem ele cria. A segunda hipótese é quando Davi, ele foge do rei Saul. Saul queria matá-lo. Depois que Davi, toda vez que Davi ganhava uma batalha, certa vez
o povo, as mulheres cantavam: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Isso causou uma ira, uma inveja em Saul. E por isso ele procurava matar Davi. Davi se esconde numa caverna, mas Deus o livra mais uma vez. Davi teve até a oportunidade de ceifar a vida de Saul, mas a obediência ao Deus de Israel fez com que ele poupasse a vida de Saul. Porque, bem queira ou não, Saul era o seu rei. Ele disse: meu senhor. Essa foi a segunda hipótese levantada a respeito da escrita desse salmo. A terceira, quando Davi, ele foge uma outra vez do seu filho. Absalão com seu exército vai atrás do próprio pai para matar o pai. Depois de incitar o povo, depois de reunir o povo, depois de fazer intrigas, picuinhas com o povo, depois de encher a cabeça do povo, de encher o ouvido do povo de asneira contra Davi. Mas Davi se esconde. E quando Saul e o seu exército está perto de Davi, um mensageiro avisa que Jerusalém estava sendo atacada. Saul pega seu exército e retorna. E assim, mais uma vez, Davi é poupado. Essas são as 3 hipóteses que Davi escreveu este salmo. Davi, ele afirma aqui que Deus é quem protege o seu povo. É Deus quem nos protege. É Deus que protege a igreja. É Deus que me protege. É Deus que te protege. É Deus que protege todos nós. Davi diz que a nossa confiança está em Deus. A nossa confiança está em Deus, que é o libertador. Foi Ele que enviou Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos libertar de todo o pecado. Foi Jesus quem se voluntariou para morrer naquela cruz. Jesus poderia muito bem ter se salvado daquela cruz, mas pelo amor dele por nós, ele não fez isso, porque nós estaríamos ardendo no lago de enxofre se Jesus não fizesse isso. E Jesus fez um outro sacrifício por nós, que foi dito aqui. Ele deixou o Espírito Santo. É esse Espírito Santo, como já foi dito, que nos faz relembrar desse sacrifício da cruz do Calvário. É esse Espírito Santo que nos convence. É esse Espírito Santo que nos move. É esse Espírito Santo que nos enche. É esse Espírito Santo que nos alegra. Se alegre no Espírito Santo. É o Espírito Santo Consolador. É esse Espírito Santo que convenceu a mim, convenceu a você. É esse Espírito Santo que convence todo mundo para estarmos aqui, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que nós saibamos qual é o propósito de estarmos aqui. Que nós saibamos qual é o real propósito de estarmos aqui. Será que o propósito é só de eu chegar aqui, sentar, ouvir o hino, ofertar, ficar pensando em outras coisas, deixando que a turbação tome conta do nosso coração? Mesmo nós sabendo que Jesus disse:
Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Em quem nós temos crido. Deus não quer apenas um culto pobre, um culto miserável. Deus, Ele quer um culto sacrificial. Qual é o nosso sacrifício? Qual é a nossa devoção a Deus? Qual é o nosso amor por Deus? Será que nós estamos amando a Deus? Será que nós estamos cumprindo 1 João 3,16? O amor que Deus Ele teve por nós é o mesmo amor que nós temos que ter pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. A confiança, como já foi dita, ela está em Deus. A nossa confiança nós depositamos em Deus. Davi, o povo, ele depositou a confiança em Jesus. O povo, ele subia para Jerusalém cantando. O povo subia adorando. São 8 versos nesse capítulo só. E eles subiam, e creio eu, que eles desciam também cantando. Deus, Ele quer que nós estejamos do lado dEle. Ele quer que nós nos deleitemos nele. Meus irmãos, se nós não depositar nossa confiança em Deus, o inimigo ele vai tentar de todo jeito atrair a mim e a você. Ele vai tentar de todo jeito lançar as suas setas, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta ela não é contra o sangue, a nossa luta não é contra o ser humano, nossa luta não é contra o nosso vizinho, contra a nossa esposa, contra os nossos filhos, a nossa luta não é contra a nossa sogra, a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o nosso próximo, não. A nossa luta é contra o diabo, contra Satanás, e ele não vem sozinho. Paulo relata em Efésios 6, do 10 ao 18, que ele não vem sozinho para essa briga, ele vem com seus anjos, as hostes, os principados, os dominadores das trevas. Então, nós temos que nos revestir com toda a armadura de Deus. Davi, ele está nos alertando aqui que não é qualquer turbulência, não é qualquer crise, não é qualquer obstáculo, não é qualquer tribulação, aflição que vai nos separar do amor de Deus, que vai nos parar, que vai abalar a nossa estrutura. Não, não é. Isso não para aquele que serve a Deus. Davi, ele passou por diversas tribulações. Davi, ele cometeu muitos pecados. Davi tinha sua mão manchada de sangue, mas toda vez que Davi pecava, Davi rasgava seu coração. Davi pedia perdão por aquilo que ele havia cometido, e Deus o perdoava. Deus ouvia ele. Por que eu não posso rasgar o meu coração? Por que eu não posso me entregar totalmente a Deus? É essa a entrega que Deus, Ele quer de mim e de você. Outro exemplo foi Jó. No único dia,
Jó ele perdeu tudo, perdeu os seus filhos, Jó ele perdeu os seus bens, Jó ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu animais, mas uma coisa Jó não perdeu, foi o temor a Deus, a confiança em Deus. Ele sabia que a proteção dele era Deus. Jamais Jó lhe culpou Deus por aquilo. Não. Ele disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. Foi Ele quem me deu, foi Ele quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o que nós estamos passando, o que importa é que nós adoremos a Deus em todas as situações. O que importa é que nós saibamos que Deus ele está conosco, saibamos que Jesus ele está conosco. Saibamos que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso refrigério, Ele é a nossa força. O versículo 1 e 2 diz que o Senhor está do nosso lado, porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Davi, ele está dizendo que Jesus, ele está ao nosso lado através do sacrifício da cruz do Calvário, através da aliança dele com Jesus Cristo. Ele está ao nosso lado através desse pacto, pela morte de Jesus, pelos nossos pecados. Jesus não está do nosso lado por mérito de homem, não está do nosso lado por mérito meu, mérito seu, mérito da igreja, não. Ele está do nosso lado porque essa aliança foi firmada para que nós estivéssemos aqui. O Senhor, se Ele não estivesse ao nosso lado, diz o versículo 3, o 4 e o 5, diz assim: eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendesse contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Se Deus não estivesse ao nosso lado, nós seríamos como presa no dente do inimigo. Assim como o leão, ele apanha a sua presa, ele segura em sua boca pelo pescoço. A presa fica agonizando até ela morrer. E quando ela morre, o leão estraçalha a sua presa. Davi ele está dizendo aqui: se Deus não estivesse do meu lado, do seu lado, Satanás ia agarrar a nossa alma até nós morrermos. Nós agonizaríamos e ele ia nos estraçalhar. Se Satanás tragar a alma de alguém, ele já vai estar condenado ao lago de enxofre. Ele vai queimar. Imagine como é a temperatura do inferno. Ele continua ainda dizendo: se ele não fosse conosco, nós seríamos engolidos pelas correntezas. Nós seríamos
afogados, nós seríamos devastados, nós seríamos arrastados pelas correntezas. E se Deus não estivesse conosco, nós seríamos queimados. A ira do inimigo, ela é tão grande, que Davi diz aqui, se Deus não estivesse do nosso lado, essa ira se acenderia, ou queimaria, como um fogo que se alastra, como um incêndio que se propaga rapidamente. Mas Deus, Ele está do nosso lado. Deus, Ele está conosco. Nós temos que adorar a Deus em todos os momentos. Nós temos que ser gratos a Deus em todos os momentos. Nós temos que crer que Deus, Ele está do nosso lado. Mas será que nós estamos do lado de Deus? Será que nós realmente estamos ao lado de Deus? Porque Ele está do nosso lado. Concluindo, o versículo 8 diz assim, o verso 8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor. Nossa proteção é Deus. Nossa proteção está no Criador do céu e da terra. A nossa confiança não está em carros. A nossa confiança e a nossa proteção não está em cavalos. A nossa confiança e a nossa proteção não está no céu, não está na terra, mas está naquele que criou o céu e a terra. Ele diz, o salmista afirma ainda, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. O fato de Deus estar ao nosso lado, isso não vai nos isentar, não vai nos privar de tribulações, não vai nos privar de dificuldades, de angústia, de doença. Não. O fato de Deus estar ao nosso lado é ter a convicção que superaremos tudo isso. As aflições desse mundo serão superadas em nome do Senhor Jesus. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Ele é o Criador do céu e da terra. Ele é o nosso libertador. O Senhor é a vida. Não tem outro caminho a não ser Jesus. Não existe outro libertador a não ser Deus. Não existe. Quem está nos intermediando a Deus é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É por isso que nós temos que adorar ao Senhor. Nós temos que louvar ao Senhor. Nós temos que ser grato a Deus por tudo. Nós temos que adorar a Deus em tudo. Perdendo, ganhando, comendo, bebendo, deixando de comer, deixando de beber. É essa a nossa adoração. Nós temos que entender que adorar a Deus não é só na bonança, é na tempestade também. Nós temos que ter a convicção que adorar a Deus não é só na alegria, é na tristeza também. Nós temos que entender que adorar a Deus é tudo. Leandro, vem cá. Vem cá, filho. Glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus bendito. Vira para frente, para a igreja. Para quem não conhece, esse é Leandrinho. Esse é o meu filho. Meus irmãos, eu creio que o dom mais precioso é a vida. Nós cremos que o dom mais precioso é a vida.
E a maior dádiva que um pai ou uma mãe tem é um filho. Se Deus me pedir ele em sacrifício, será que eu tenho coragem de ofertar ele a Cristo? Será? Essa é a oferta que Deus quer de nós. Se eu perder ele hoje, eu falo com sinceridade de coração. Eu falo porque precisou haver uma transformação em minha vida. Eu precisei mudar o meu jeito de viver. Eu precisei melhorar muita coisa. Deus, ele nos ajuda, ele nos fortalece. O Espírito Santo dele está aqui nos convencendo. Mas se nós não se mover, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós queremos falar em línguas. Nós queremos ter dons de profecias. Nós queremos ter dom da sabedoria. Nós queremos ter dom do ensinamento. Nós queremos adquirir os dons. Mas o que Paulo ele enfatiza ali? Que busquem, que procurem com zelo. Se eu não buscar, se eu não procurar, jamais eu vou falar em línguas. Jamais eu vou ter dom de sabedoria. Jamais eu vou ter dom de profecia. Jamais eu vou ter dom de ensinamento, dom de cura, se eu não buscar por isso. Deus, ele sabe que nós somos falhos, que nós somos limitados. Ele nos ajuda. Mas se nós não buscar, jamais nós vamos alcançar. Amém? Pode se assentar lá, filho. Meus irmãos, fiquem com essa palavra. Guardem no coração essa palavra. Creiam que Deus, ele é o libertador. É ele que protege o povo. A proteção divina. O povo que estava com Davi depositava toda a confiança em Deus. Depositem a sua confiança em Deus. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser nos acrescentadas. Amém? Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Eu vou fazer mais uma oração.